Quando suspeitar de uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma doença crônica que faz com que o coração não seja mais capaz de bombear sangue suficiente para suprir as necessidades orgânicas e provoca vários sintomas. O primeiro deles é a falta de ar, que chega ao ponto do paciente, por exemplo, não conseguir mais se deitar. Então, normalmente o paciente começa com falta de ar aos esforços. E, em geral, é uma falta de ar progressiva. Isso é uma característica. Então, tem uma história, toda doença tem uma história natural. Então, a história natural da EC é isso. Ela vai começar com falta de ar para esforços grandes. Normalmente, o doente dá uma limitada. Daqui a pouco, essa falta de ar se agrava, começa para esforços menores. E, em geral, nessa fase, o paciente começa a ter dificuldade para deitar. Ele começa a ter falta de ar, inclusive quando ele deita. Ele fica bem sentado e quando ele deita, ele tende a piorar essa falta de ar. Foi o que aconteceu com a gaúcha Kátia Arruda, de 63 anos. Ela descobriu que tinha doença em 2020, durante a epidemia de Covid-19, quando passou a sentir um cansaço fora do normal. Kátia, que também tem lúpus, uma doença autoimune, sentiu falta de ar, cansaço e suores. Depois de realizar um eletrocardiograma com o clínico geral, marcou consulta com o cardiologista. Quando eu fui nesse médico já de idade ali, ele olhou pro meu eletro e disse assim: tu tá gorda, vai procurar uma nutricionista. Então assim, eu tava voltando, porque eu fiquei 2 anos sem varrer uma casa, sem limpar um banheiro, sem nada, assim, ó, só deitada, sentada, sabe? Foi assim muito difícil. Eu era ligada no 220 e fiquei no 80, nem no 110 não fiquei. Esse sintoma, que decorre do aumento de líquido no pulmão, é característico da insuficiência cardíaca. E, por incrível que pareça, esse sintoma ele é muito característico da insuficiência cardíaca, porque ele decorre justamente do aumento de líquido no pulmão. E aí, quando eu estou numa posição em pé, esse líquido fica mais acumulado na base do meu pulmão. Quando eu deito, ele se espalha e automaticamente ele gera desconforto e o paciente precisa mudar de posição, ficar numa posição mais ereta e dificilmente ele consegue deitar com a cama baixinha. É o doente que começa a subir travesseiro, é o doente que começa a dormir na sala. Com a evolução da doença, surge em seguida o inchaço nas pernas, que é bilateral e ocorre com mais frequência no final do dia. Quais os fatores que podem desencadear a doença? Uma causa extremamente comum em países desenvolvidos e também no Brasil é a doença coronariana. Os doentes hoje têm vários infartos, e aí cada infarto acaba lesando uma porção da massa muscular, né? Uma porção do ventrículo. Imagine isso acumulado em vários infartos, eu tenho uma grande lesão ventricular, então eu consigo chegar. Eu tenho Chagas como uma etiologia muito frequente ainda, né? A América Latina ainda tem muito Chagas. E eu tenho algumas etiologias não tão novas, mas que a gente às vezes tem dificuldade de fazer diagnóstico. Então, por exemplo, a bebida alcoólica numa gramatura alta, né? Fazendo uma gramagem alta, né? 70 gramas de álcool todo dia sustentado por 5 anos. Isso, em geral, leva a uma disfunção ventricular. Doenças como diabetes, hipertensão ou a obesidade também podem favorecer o aparecimento de uma insuficiência cardíaca. Na dúvida, consulte.